Fala, torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Flamengo ontem, né? O baile do Flamengo contra o Juventude, 6-0, uma partidaça, goleada avassaladora do Flamengo no Maracanã. Preparei um vídeo bem legal para vocês, pessoal aqui do Jogo Aberto e também da ESPN Brasil, falando sobre a vitória de ontem, rasgando elogios ao Flamengo do Felipe Luiz. Créditos na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva, mas agora, bora pro vídeo. 6-0 em pleno Maracanã, não era aquele público, o pessoal lá reclamando dos preços dos ingressos. Fato é que o Flamengo já mostrou suas credenciais e agora segura o malvadão, hein? Hoje, uma apresentação de gala para virar os holofotes que começaram à noite focados no banco de reservas. O principal assunto do dia era Bruno Henrique. Não cabe a gente julgar, que a gente possa dar carinho pro Bruno, dar o suporte que ele precisa e espero que as coisas se resolvam pelo melhor. Mas o caso não ofuscou o futebol dentro de campo. 45 minutos de pressão total rubro-negra. Aos 12, o primeiro, Pulgar. 1-0. O Juventude nem se recuperou e já entrou na roda de novo. De pé em pé, até que Gerson entregou esse bolão para a Plata ampliar. 2-0. O terceiro gol foi carregado de significados. Foram quase 2 meses sem jogar. 53 dias para ser mais preciso. 2 lesões recuperadas. Até que Danilo voltou aos gramados e marcou pela primeira vez com a camisa do time do coração. Quando eu decidi voltar para o Brasil, era uma das sensações que eu estava buscando, né? Muito mais do que questão financeira, status de jogar na Europa ou Champions League, esse tipo de coisa, eu estava buscando esse tipo de emoção e certamente não me arrependo porque realmente é uma emoção diferente daquelas que a gente, depois de construir uma carreira importante, de tanta dedicação, de tantos anos, que a gente pode ter o privilégio de escolher e de viver, né? E pensar que o quarto poderia ter saído ainda na primeira etapa. Michael desperdiçou uma chance daquelas que consideramos gol feito, sabe? A notícia ruim foi a Alexandro, que sentiu e precisou deixar o campo. Na volta do intervalo, faltava o dele. Depois de dar 2 assistências nos primeiros 45 minutos, Arrascaeta assinou o quarto. Logo depois de balançar as redes, o uruguaio deixou o gramado e Pedro voltou a ganhar minutagem. Foram 7 meses, cerca de 240 dias para tratar uma lesão ligamentar no joelho. Nos primeiros minutos em campo, na semana passada, as redes não balançaram. Mas nesta quarta, a reverência que o torcedor rubro-negro tanto gosta voltou a acontecer. O cruzamento veio de Wesley, na medida para Pedro reencontrar o caminho do gol. 5-0. E não parou por aí. O atacante ainda foi derrubado na área. Pênalti que o próprio Pedro pediu para bater. A cobrança não foi das melhores, mas no rebote, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique ainda voltou aos holofotes no final da partida. Agora dentro de campo, mas pouco pôde ajudar. Com os 6-0 no marcador, o Flamengo voltou a vencer em casa, assinando a maior goleada do campeonato até aqui e mantendo a liderança, agora com 10 pontos somados. No próximo sábado, tem clássico contra o Vasco, com direito à provocação na arquibancada. Estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado. Ah, gente, esse Flamengo, qual é a fórmula para segurar o Mengão? Quem diria? Perdeu na Libertadores para o modesto Central Córdoba e depois foi lá em Porto Alegre, 2-0 para cima do Grêmio.
Pega o outro gaúcho, Juventude, 6-0. Cicinho, esse time com a Arrascaeta jogando de novo muita bola, tá prometendo. Exatamente, Renata. E com o Felipe Luiz, né, você vê aí o Flamengo totalmente soberano contra o Juventude. Jogos assim, você até espera uma surpresa, alguma dificuldade, e o Flamengo não deu espaço para isso. Então demonstra que superou aquele jogo ridículo na Libertadores. São sustos que tomam e que acabam tendo que ter como exemplo. E o Flamengo tem usado isso como exemplo. Prova disso foi o excelente jogo, a volta aí, o Pedro fazendo 2 gols. Então, é um Flamengo muito, mas muito forte. O Pulgar, que tinha jogado muito bem contra o Grêmio, fez o gol. O Plata também, que é um jogador importante, ainda mais com essa situação do Bruno Henrique, que, aliás, foi ovacionado, aclamado pelo torcedor do Flamengo, que olha só pro campo, não olha pro resto, a gente até entende, não é? Pedro fazendo 2 gols, um de rebote de pênalti também. E o primeiro gol, Ronaldo, do Danilo, que é um jogador experiente, que veio para atuar na zaga e que fez o seu gol e que conta com a confiança do Felipe Luiz. Confiança que a gente viu transbordando aí, porque você perde na Libertadores, da forma que foi, dentro de casa. E logo em seguida, nos dois últimos jogos, você faz 8 gols e não toma nenhum. É a resposta que a torcida quer ver, de um time que é feito de jogadores espetaculares. O treinador está demonstrando também que tem uma frieza diferencial aí de todos que nós vimos, que quando perde o jogo, tem treinador aí que está dando chilique, sai brigando com o repórter, brigando com a portaria, todo mundo. O Felipe perdeu o jogo numa Libertadores e estava da mesma forma na coletiva. Então, além de ter um treinador equilibrado, é um timaço o Flamengo. Eu gosto quando você fala sobre equilíbrio. É uma palavra interessante. Hoje precisamos. Precisamos e muito. Precisamos. Na sequência, o Edu... Sabe muito, né? E aí, Eugênio, você já fez um comentário aqui, eu já sei. Você lembrou do Neymar, né? Não é? Mas tá aí um técnico, é claro também que ele tem um time que tem várias opções ali para a posição ali. Claro que nenhuma delas no mesmo nível do Pedro. Mas o que ele fala? Pedro ficou muito tempo parado. Exato. Ele não pode voltar de titular, ele tem que ir entrando aos poucos. É como funciona no futebol. E ele entrou ontem aos poucos e fez 2 gols. 2 gols. Porque ontem o Flamengo deu um espetáculo de futebol. Ah, mas é contra o Juventude. O Juventude estava sendo muito elogiado nesse início de campeonato. Tinha 2 vitórias em casa. Muita gente colocando como time sensação. O Flamengo não tomou crescimento. E o mais legal é o seguinte. Com menos de 20 minutos estava 3-0 o Flamengo. O que ele podia fazer? Acabou o jogo. 3-0, esse time não vai me incomodar. Vou aqui passar, tocar o barco só. Não. No intervalo, ele tira o Pulgar, coloca o Gerson como volante e mete o Luiz Araújo. Ele vai pra frente, vamos jogar bola. Depois ele tira o Arrascaeta, que tinha acabado de fazer esse belo gol aí, e coloca o Pedro. Depois ele coloca o Cebolinha no jogo. E o time cada vez mais pra frente, sabe? E o Flamengo continuou atropelando e com lances de muita beleza plástica. Eu falei ontem nas redes sociais, né? Foi um recital de futebol. Uma noite em que o torcedor do Flamengo saiu muito feliz. Aquele que foi ao estádio, aliás, é um público pequeno para o porte Flamengo, 30 mil pessoas. Houve protestos contra o preço dos ingressos. E justos. Gritou isso. Justos os protestos, não os preços. Sim, justos os protestos. E o Flamengo não tomou conhecimento do Juventude. O Pedro com 2 gols, um de cabeça e um de pênalti, no rebote, né? Do pênalti, na verdade. Um de pênalti. O pênalti que ele sofre nesse lance aí. Pedro driblando, né, cara? Quem mandou mensagem, está nos assistindo, nos dando sua maravilhosa e honrosa audiência, mandou mensagem elogiando o Pedro. O Rafael Prates, dizendo que o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Obrigado, Rafael Prates, grande amigo. Muito obrigado pela audiência e pelo comentário. Não é isso, Prates, é um jogo que o Flamengo não se poupou. Não se poupou. Jogou muita bola, deu espetáculo, goleou e a torcida foi dormir feliz. Sim. Eu acho que isso é o grande barato do futebol, né? Amanhã a gente não sabe. Muitos torcedores na rede social lembrando uma goleada sobre o Goiás, que teve em 2019. Que seguiu atacando, né? Mesmo com acho que aquela goleada foi a grande virada, assim, no momento do Jorge Jesus, que dali o time engrenou e saiu para ganhar tudo.
Alguns lembraram também da goleada sobre o Michael Vasco. jogava ano no passado. Goiás, não jogava? Jogava, Sim, foi 19, a revelação sim. de 2019, pelo Goiás, é verdade. Ano passado teve a goleada sobre o Vasco, 6-1, era o time do Tite, inclusive. Acho que foi a melhor atuação do Flamengo Vasco sobre... do Boina, né? É. Do Boina. A melhor atuação do Flamengo do Tite foi aquele 6-1, depois parou porque teve Copa América e tal, e perdeu os jogadores e não reconquistou mais aquela pegada. Mas é isso, é um futebol de encher os olhos. Quem gosta de futebol, a gente vê muito jogo de futebol, né, Bel? A gente vê muito jogo às vezes ruim. Muito jogo ruim. E você vê uma atuação como a do Flamengo ontem, te deixa feliz, porque é um futebol bem jogado, um futebol ofensivo, bonito, ousado. Então, parabéns ao Filipe Luís, porque passa muito por ele, saber organizar o time. Você vê que o time está todo encaixadinho, tem alternativas, tem as variações. Ontem o Danilo jogou de zagueiro, não jogou o Léo Ortiz, né, que é um jogador que a bola passa muito pelo Léo Ortiz. E foi legal de ver, muito legal. Lembrando que sábado tem Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo em alta depois dessa goleada e o Vasco preocupado com os últimos resultados e pressionado o técnico Fábio Carille. Voltando ao Flamengo, se o Pedro, voltando aos poucos, entrando durante o jogo, fez o que fez... contra o Juventude, não interessa. O Juventude está aí disputando o Campeonato Brasileiro e dando trabalho para alguns times, né? O Flamengo fez o que tinha que fazer. A tendência é melhorar ainda mais, o Pedro se reintegrando, mesmo que devagar, como disse o professor. O cruzamento do Wesley, Luiz. impressionante. Sem dúvida. Até porque quando a seleção brasileira vinha jogando com 9, era para ser ele, o camisa 9 da seleção brasileira. Então a gente está falando desse nível de jogador e que faz diferença. E que, inclusive, acho que teve... não é a justificativa, mas assim, a queda muito do Flamengo do Tite passa muito pela ausência do Pedro. Sim. Não estou falando que o Tite não deveria ter encontrado outras soluções. E aí é outra história. Mas você mostra o quanto que ele é importante nessa equipe. Acho que o Flamengo conseguiu encontrar com o Filipe Luís outras formas de jogar sem esse centroavante. Mas ele ainda é o principal camisa 9 do país. E logo na volta já demonstrou isso. E assim, a atuação, eu concordo com o que o Eugênio falou em relação à coletividade, a intensidade do jogo, a manter a postura depois do gol. O Filipe Luís lembrou da eficácia que se cobrava e o Flamengo faz 3-0 nas primeiras finalizações, então um time que foi muito eficiente na hora de definir. Você tem 2 gols de bola parada, que também é um mérito, mas se você olhar os gols com bola rolando, são bonitos, são construções assim com muitos jogadores, com muita movimentação. E eu também não entro nessa de querer minimizar a vitória de ontem falando do Juventude. Primeiro porque o Juventude já tem feito um bom trabalho no passado, causando muita dificuldade para outros clubes, em Copa do Brasil, no Brasileiro. Teve algumas boas atuações. E outra, ainda que não fosse um time que não se destacasse, fosse um time para ser lanterna, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, e eu acho que não é o caso, mas mesmo que fosse, ele joga com todo mundo. E a gente não vê um 6-0 desse acontecer com a frequência que possa imaginar quando você fala de um time mais inferior. E não acho que é o caso do Juventude, só para repetir. O Central Córdoba, por exemplo, Exato. Não, que é um time muito pior que o do Juventude. Muito pior. Aí o Flamengo vai lá O Flamengo não conseguiu render. E o Flamengo vai lá e faz o que fez. Então acho que Aliás, uma que atuação resposta muito do Flamengo, né? Após esse tropeço contra o Central Córdoba. Uma partidaça fora de casa contra o Grêmio. A gente pode citar aqui todas as mazelas do Grêmio. Falaremos aí da queda do Quinteiros, mas foi uma baita resposta. E agora contra o Juventude, sacanagem, né? Você vê o Pedro voltando. O que o Gerson tá jogando bola, cara? Ontem era só letra, passe de calcanhar. E assim, não era firulinha, né? Não esqueça, o Adílio dos tempos modernos. O Adílio Continue. dos tempos modernos. Não, assim, com contundência, não era toquinho pro lado, virando a cara, assim, sempre muito vertical. Meus amigos aqui... Jogador de bola, né? Jogador de bola. E meus amigos complementaram aqui, gabaritaram. O Flamengo não perde a intensidade. Ontem, assim, guardadas as proporções, estava jogando fora de casa, etc. Botafogo e São Paulo faz o 2-1, vamos entrar aí. Aí todo pra trás. São Paulo tá fazendo isso direto, inclusive. Vamos todo pra trás. O Flamengo fez 3, faz 4, faz 5, faz 6, poderia ter feito muito mais. Entendeu? Tem elenco pra isso, tem futebol pra isso. E aí, quando você... O DM do Flamengo, por muito tempo, ficou recheado, né? O Cebolinha, o próprio Michael, Pedro. Vão voltando... Pô, o Filipe Luís, que entende o que é Flamengo, porque a torcida do Flamengo é conhecida por cobrar, às vezes, não vitórias, né? Que a gente tá falando de jogo a jogo. Vitórias também, não só vitórias. Não só vitórias. Mas cobrar o jogo, bem jogado.
Se tem um estilo de jogo que a torcida quer ver, é o que foi apresentado ontem no Maracanã. Mas é uma pergunta para você que eu faço normalmente Manda. pro professor Celso Unzelt. Ai, Você ai, dá ai. nota para um jogador. Mas é fácil para você. Vai. Nota para a Arrascaeta no jogo de ontem ou neste Campeonato Brasileiro. Ele fica nervoso, né, na hora de finalizar. Putz. Que tranquilidade para fazer gol, hein? Do jogo contra o Grêmio foi assim, ontem de novo. Eu não sou o professor, odiava tirar nota baixa, porque eu acho que o professor às vezes é muito exigente, cara. Então, pra mim, até agora, a Arrascaeta 9,5 no Brasileirão. Tá louco, E lembrando também que faz aquele gol crucial de biquinho contra o Vitória. Lógico, ainda... Artilheiro do Brasileirão, se não me engano. 4 gols, junto Ao com lado Pedro Raul. E Verratti. E Verratti. E além dos 4 gols, 2 assistências. Então ele tem 6 participações em jogo e jogando 3 vezes. Em 4 rodadas. Assim, tudo bem, é começo de campeonato, mas pra mim, desse início de campeonato, é o principal nome do Brasileirão. Olha, talvez seja o... São só 4 rodadas, talvez seja o bola de ouro do momento. Não duvido. Alô, Ricardinho, Ele ajuda tava nós. ali, né? Ele tava na disputa ali, né? Por ele, deve ser ele, né? Porque Ou ele, 4 Pedro gols Raul. e 2 assistências no Brasileirão. Pedro Raul acho que muita tem coisa. 4 4 gols. rodadas? Pedro Raul também tem 4 gols e 1 assistência. Então deve estar nessa briga aí. Mas você falou tudo, Abel. Desfilando a Arrascaeta. Gelado na hora É de gelado pra finalizar, hein? Não tá nem aí, ele sabe onde colocar ali. No gol dele, num tempo que mata o goleiro, né? Porque você espera que ele vá dominar, Na pensar, bola. não, ele já mata com a muito- perna esquerda, gira e bate. Olha que facilidade, velho. É inteligência, raciocínio rápido e qualidade técnica, tudo no mesmo lance. E também, a gente não citou aqui, mas também parabéns pro Plata. Mais um gol bonito do Plata pelo Flamengo de cavadinha, né? Plata que se encontrou aí no Mengão e tá rendendo bem. O Flamengo tem muita peça positiva, né, cara? É sacanagem. E o Plata que jogou como centroavante, né? Sim, exato. Depois entra o Entrada do Pedro. Pedro. Ele e o Arrascaeta por dentro, com o Gerson aberto de um lado, Michael do outro. Esse foi o ataque do Flamengo no início do jogo. Sim. Depois ele vai trocando. Inclusive que o Plata fica no jogo, depois ele sai já no finalzinho para a entrada do Bruno Henrique, que inclusive teve seu nome gritado em coro pela torcida. Mas o Pedro entra no lugar do Arrascaeta. Sim. Que já estava jogando ali por dentro, não como um homem mais avançado, mas por dentro. Depois entra o Luiz Araújo, o Gerson vai para volante e o Flamengo vai, pressiona. Cebolinha entra no lugar do Michael e vai para cima. É um elenco espetacular, nenhuma dúvida. Falamos muito, exaltamos, porque tem que ser exaltada essa goleada, essa grande atuação rubro-negra contra o Juventude. Agora... É isso, nação. Um trecho para vocês aí do debate. É isso, nação. A mídia esportiva rasgando elogios ao Flamengo, que fez uma partidaça ontem, 6-0 fora o baile. Um show do Flamengo ontem no Maracanã. Destaque para o Pedro, que marca 2 gols, marcou 2 gols. Arrascaeta marcando mais um gol também, né? Já vem aí as últimas 3 partidas consecutivas, né? Marcando gol. Marcou contra o Vitória, aquele golaço, um gol de bico. Marcou contra o Grêmio e ontem, mais uma vez, marcando contra o Juventude no Maracanã, né? Foi uma partidaça do Flamengo ontem. O Flamengo dando uma resposta, né, bem positiva após a derrota na Libertadores contra o Central Córdoba. O Flamengo perdeu no Maracanã, mas dando uma resposta é muito boa e positiva para o torcedor. Venceu o Grêmio, venceu o Juventude, né? Um baile do Flamengo 6-0, uma partidaça, uma noite para ficar para a história ontem, né? Goleada histórica do Flamengo no Maracanã. O Pedro, que ficou um bom tempo, né, sem jogar, lesionado, ontem entrando, marcando 2 gols. Não só o Pedro, né? Ontem foi um show do Flamengo, o time jogando numa intensidade muito alta, não baixou o ritmo em nenhum momento, né? Sempre buscando o próximo gol, e foi uma goleada espetacular do Flamengo. O torcedor está feliz, né? Está contente com o desempenho do time nessas últimas 2 partidas. Não só nas últimas 2 partidas, a derrota ali para o Central Córdoba foi uma derrota fora, né, de rota ali, ninguém esperava aquela derrota, e o Flamengo já se recupera na sequência, né? Não jogou ainda a Libertadores após a derrota para o Central Córdoba, mas no Brasileiro 2 partidas aí após aquela derrota, 2 excelentes jogos, né? E o que deixa o torcedor mais confiante para a sequência dos próximos jogos. Flamengo na liderança, Flamengo com 10 pontos, Palmeiras vice-líder com 10 pontos. Aqui os 2 times, né, que vão brigar pelo título, né? Os 2 principais elencos do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Aqui está na ordem, né? Palmeiras e Flamengo, os 2 times aí
mais fortes também, né? Que ganharam praticamente tudo nos últimos anos. O Palmeiras é o vice-líder, Fluminense, que vem conseguindo, né, uma arrancada boa com o Renato Gaúcho, é o terceiro com 9. O Ceará tem 7 pontos, é o quarto colocado, né, o G4 do Brasileiro, com o Flamengo na liderança, Palmeiras na vice, Fluminense na terceira e Ceará na quarta colocação. E agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. O Flamengo joga no final de semana, tem clássico contra o Vasco, 18h30. O Flamengo chega com muita moral para essa partida, esse jogo que é fora de casa. Desculpa, esse jogo vai ser no Maracanã, né? Mas com o mando do Vasco. É aguardar a sequência aí dos próximos jogos. O importante é que o Flamengo está jogando muito bem, futebol bonito. Bonito de ver, né? O Flamengo do Felipe Luiz jogar, o torcedor está contente. É isso, nação. Deixa sua opinião aqui nos comentários. A sua expectativa aí para a sequência dos próximos jogos. Está gostando de ver o Flamengo jogar? Comenta aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino. Valeu e até a próxima, galera.